Então, estamos aqui mais uma vez reunidos para o estudo da educação mediúnica. É um curso muito bom para a gente ter muitos assuntos que se encaixam, sem ser da mediunidade, porque todos médios, todos nós somos, encaixa-se. E a gente estudando realmente esses temas nos dão maior condição de aprendizado. Então, nós estamos aí, olha, no dia 30 de junho, nós estamos no dia 30 de junho, e esse será o último roteiro desse semestre. Retornaremos em agosto, né? E agosto, como eu venho fazendo aí, nós vamos retornar em agosto, exatamente no dia 7 de julho. Não, 7 não, no dia 4 de agosto. Não, é sexta-feira. É dia 4 de agosto, quinta-feira. Então, vamos lá, estaremos lá. E aí, em agosto, as aulas não vão ser nessa formatação, as aulas vão ser ao vivo. Quem que também entrar na aula vai através do chat, vai ficar colocando perguntas, participando, né? Mas será só uma tela, aí eu vou falando, apresentando e lendo o roteiro e tudo mais. Vai ficar até mais dinâmico, né? Para você ver, eu estou querendo fazer em 1 hora, aí, é o que nós estamos querendo fazer hoje. E acredito eu que depois dá para fazer aí numa questão aí de 40 minutos, 45 minutos, 50, às vezes se der 1 hora, né? Dependendo do tema, que exige um pouco mais. Mas então vamos para a nossa prece de abertura. Vamos então sentarmos, nos condicionarmos para nós receber dos espíritos presentes, esses nossos anjos de guarda que tanto nos auxiliam. Mais um momento, mais 1 hora de estudo, de conhecimento da vida. Por isso que o Espiritismo ele traz essa questão. O Espiritismo esclarece de onde viemos, como chegamos aqui, o que temos que fazer nessa encarnação para melhorarmos, para a próxima reencarnação e elevarmos o mais rápido possível. Se aproveitarmos bem essa reencarnação, evidentemente, na outra nós teremos muito mais conhecimento, teremos adiantado bem, tirando, evidentemente, alguns deslizes que nós temos ainda que resgatar, refazer o caminho que nós não fizemos bem, melhor dizendo. Então, vamos dar o início do estudo de hoje, pedindo, então, muita paz e que os nossos mentores espirituais, guias, como queiramos falar, nos proteja e nos guarde. Que assim seja. Bom, então, é assim que a gente vai, né? Vou aqui compartilhar a tela rapidinho. Bom, para mim já está compartilhado, né? Acho que vocês estão aí. Se não compartilhou, levanta o dedo. Mas se ninguém levantar o dedo, está compartilhado. Então, vamos lá. Estou vendo aí a Kelismar. Boa noite, Kelismar. Boa noite, Fernando. A Delúzia também já deu nada, né, Delúzia? Tudo bem? Tudo, boa noite. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, olha, nesse tema importantíssimo. Mas a primeira chamada que a gente faz é o seguinte: Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Por isso que a gente usa aquela expressão, uma outra expressão, a linha do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Olha bem aí o Chico Xavier, evidentemente tem o auxílio do Emmanuel, mas mesmo assim o Chico Xavier tinha mais conhecimento. Eu vou falar que o Chico Xavier tinha muito mais conhecimento que o Emmanuel, mas não vamos criar essa polêmica aqui hoje. Então, olha bem, nós, antes de encarnarmos, as aulas anteriores só estão colocando isso, nós já temos a programação nossa. O que nós temos que fazer? Nós já vemos com o roteiro pronto ao encarnar. Nós já repassamos o roteiro para entrar em ação, no ato, né? Como se fosse um teatro, se a gente colocar essa analogia para entender. Então, nós já temos o script pronto. O que nós temos que fazer é colocá-lo em prática.
Agora, aí a segunda parte aí, olha, aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Então, a maneira através do nosso arbítrio que nós fizermos essas coisas é nossa por nossa conta. Terminou ao reencarnar, terminamos aí a questão do que nós poderíamos fazer, né? Hoje já escolhemos, as provas já estão delineadas. Então estamos aqui nesse item aqui, é o tema 3, as bases da comunicação mediúnica, né? O que ali está o alicerce, e aqui vem aqui, olha. No caso aí vem, olha, ação dos fluidos. Então, nós vemos que a ação dos fluidos... Deixa eu só aqui abaixar aqui um pouco o tom da lâmpada. Os fluidos são os responsáveis por muitas coisas, tal qual está na imagem aí atrás de mim. Tá? Ali, ó, eu vou sair um pouquinho aqui, olha aí. É isso. É mais uma maneira, lógico, uma figura ilustrativa, mas é dessa maneira que nós fazemos. Os pensamentos, tudo que acontece está nesses fluidos. E vamos ver o que ele vai fazer. Então, o objetivo é identificar o papel da mente e do perispírito nas comunicações mediúnicas. Vamos detalhar, identificar o papel da mente e do perispírito. Então, vejam bem como é que é importante as pessoas que a gente vê em determinados centros aí, que pega uma pessoa desconhecida que só porque ela incorpora, se a gente usa a expressão, e isso aqui já fala, não, vai para uma sessão mediúnica. Não é assim não. Essa pessoa ela tem que entrar num curso, ser orientada, para depois que ela tiver saber o que fazer, ou seja, a parte teórica, ir para a prática. Não colocá-la na prática sem saber o que ela está fazendo. Mas é assim que as pessoas vão fazendo por aí. Começamos, então, aqui. Olha, a doutrina espírita tem como fundamento básico que Deus é o Criador Supremo do Universo e que, em sua criação, há dois elementos distintos e gerais. Dois elementos. Esses elementos já fomos estudando aí, no livro dos Espíritos, nas aulas do ESD, e aqui vai dar reforçando para quem estaria fazendo ali a questão da mediunidade. Mas então está aqui, ó. Quais são esses dois elementos? Princípio material, olha aí, do qual origina o fluido cósmico universal, como cosmo ou matéria cósmica primitiva. Isso está ali na Gênesis, capítulo 5 e 7, que entra na constituição de todos os corpos materiais, visíveis e invisíveis. Olha, o problema que nós temos que tratar com o assunto que nós temos que tentar imaginar as coisas e colocar, pelo menos, a melhor tela, do que seria, então, esse princípio. É o início, está ali em cima, que Deus é o Criador Supremo do Universo. Então, quando ele foi criar, quando a gente vai fazer um bolo, duas coisas há necessidade, de farinha e fermento. Sem farinha e fermento não vai ter bolo. Então, ele pegou esses dois elementos, o princípio material e o princípio espiritual. Então, olha aqui, o princípio nosso da matéria, ele vem do universo, porque está aqui, do qual origina o fluido cósmico universal, ou cosmo, ou matéria cósmica primitiva. A linguagem que a gente vai entender, para passar uma coisa que ninguém vê, é muito abstrata. É muito abstrata. Então, tentem vocês visualizar essa questão, achar pontos, mas está aqui, olha, que entra na constituição de todos os corpos materiais, visíveis e invisíveis. Por quê? Não é aquelas coisas que falam que o perispírito é constituído de matéria
quintessenciada, ora, nós, quando estamos encarnados, nós vamos usar o perispírito junto conosco. Mas na mente, ele só vai sair à noite, quando nós dormimos, que ele vai pirulitar por aí. Né? Então, olha aí. Olha. Agora, vamos. Esse é um princípio, então. Pelo menos já decore em princípio material e princípio espiritual. Também denominado pela codificação espírita de espírito. Eu coloquei ali, olha bem, para ficar bem explícito, com E minúsculo, que dá origem aos seres inteligentes, como a espécie humana. Então, nós partimos que é aí que nós vamos falar daquela questão do princípio inteligente. Tá? Na criação, então, além desse princípio aqui que está na letra A, nós vamos precisar do B. Certo? Então, a união desses dois, porque aqui está aqui, ó, há dois elementos gerais e distintos: a matéria e a questão do princípio espiritual. Tá? Então, está aqui, olha, essa parte aqui que eu acabei de ler aqui, está lá no Livro dos Espíritos, pergunta 21, 22, 22A, 23 e 25. Nós já, inclusive, no curso, né, do Livro dos Espíritos, nós passamos por elas. Eu sei que as pessoas... Por isso que chega aqui, nós estamos estudando a pergunta 790 já, né, na segunda-feira, e as perguntas aqui que estão aqui, às vezes, se a gente fosse perguntar, as pessoas esquecem. Por isso que é bom sempre estudar. Sempre estudando. Faz dali, faz daqui. Né? Então, está aqui, olha. Evolução e diversidade de matérias. Olha, evolução e diversidade de matérias. Olha, para que ocorra a evolução e a diversidade de matérias e de seres existentes no universo, faz necessário, praticamente é o que eu já falei antes, faz-se necessário a união dos dois elementos gerais, considerando que a matéria, olha que detalhe importante, considerando que a matéria é o laço que prende o espírito. Quando nós atingirmos um patamar de evolução moral, né, e intelectual, nós não vamos ter mais, e nós limparmos todo o que nós fomos sujando, as roupas que nós fomos sujando aí durante as encarnações, não haverá mais a necessidade de nós encarnarmos. Portanto, não teremos mais a necessidade da matéria. Embora tudo que existe no universo também é matéria. Né? Então, está aí, olha. Então, para que existisse essa questão da evolução, está aqui, ó, e a evolução da diversidade de matérias e de seres existentes no universo faz necessária a união dos dois elementos gerais, considerando que a matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Então, olha aqui, o elemento da matéria que nós estamos falando, desse corpo que nós fazemos, está ali, ó, exerce a sua ação. Né? Até ele aprender a dominar a mente, que é o que nós vamos ver, dominar tantas coisas que nós não utilizamos nosso cérebro nada. Né? Se nós usássemos... Segundo dizem os cientistas, nós estamos usando de 6% a 7% o potencial, né? O potencial da nossa cabeça, nosso cérebro. Isso é muito pouco, né? Então, está aqui. Espírito, olha lá, ó, com E maiúsculo e espírito com E minúsculo. Em se tratando de ser humano ou, olha bem, presta aqui, ó, em se tratando de ser humano ou espírito, então esse espírito aqui quando nós estamos encarnados, tá? Entendido como a individualização do espírito, princípio inteligente, após a sua longa elaboração nos reinos inferiores da matéria, tal qual o nosso planeta,
a mente age sobre o corpo físico, através do perispírito, a fim de produzir toda sorte de manifestações, inclusive as mediúnicas. Olha esse parágrafo aqui, ele já está explicando do que é a necessidade para as questões da mediunidade. Então, se a gente vai vendo todos esses detalhes, eu falo assim, mas realmente muita coisa, né? Então, está aqui, olha. Gravem que tem muita gente que eu já peguei vários livros e as pessoas não têm o cuidado. Olha, isso o Allan Kardec primou em toda a obra dele. Quando ele trata do ser aqui, tratado de ser humano ou espírito, ele põe E maiúsculo. Né? Eu já assisti palestra de alguns aí renomados aí nos meios nossos, né? Não vou citar nome porque não importa. E lá eles estão falando do espírito encarnado e estão colocando um E pequeno na lâmina, como nós estamos vendo aqui na lâmina deles, está com E pequeno. Aí eu acho que esse detalhe, quem vai apresentar uma palestra, no caso, se for apresentar, logicamente, ele tem que dar uma revisada, porque às vezes a pessoa que vai fazer aqui a lâmina no PowerPoint, ela pode se equivocar. Né? Então, vamos para a parte da comunicação mediúnica. A comunicação mediúnica propriamente dita envolve a participação de fluidos do perispírito e da mente, funcionando um circuito mediúnico entre o médium e o espírito comunicante. Aqui, entre palavras, aqui já está assim, né? Já tem que ter a afinidade. Por isso que a gente fala assim, as pessoas aí falam, Roberto, como é que faz para a gente... Roberto, isso já foi falado por Divaldo, por Haroldo Dutra Dia, etc. O meu centro só recebe ali aqueles espíritos que choram, que faz isso, que faz aquilo e tudo mais. Como é que a gente pode fazer para receber espíritos aí que possam falar alguma coisa de proveito? Que aqui parece que nós somos pronto-socorro só. Né? O espírito chega, reclama, chora, isso, nós vamos tomar remedinho e embora. Como é que faz? Olha, aí os médios precisam se elaborar, né? Porque o que está vendo é essa sala mediúnica que é feita, os médios, os integrantes da equipe estão a baixo nível. Então, a espiritualidade aproveita essa boa vontade, né, entre aspas, e traz esses espíritos aí que não é cabível numa sessão, por exemplo, do Divaldo Pereira Franco, ou num espírito que pode se atuar num outro ginásio, num outro grupo, né, numa outra escola. Então, aqueles que vão se manifestar em determinados grupos espíritas são de acordo com a capacidade tanto do espírito quanto porque você pega um espírito que é um catedrático. Se ele for num centro espírita se dá manifestação e os presentes lá não conhecem nada, pensa que a Terra é plana ainda, né? Vou falar assim. O que acontece? O espírito vai dar um banho neles, vai mandar eles, vamos ao seguinte, vocês todos aí, vamos lá, pega você uma corda aí, você pega outra, vamos pular aí, vamos pular corda vocês aí, vai rápido aí. Vai brincar com eles. Já estou assim, bem com excesso para ficar gravada essa questão, né? Para entender essa questão. Olha, circuito mediúnico. Aplica-se o conceito de circuito mediúnico à extensão do campo de integração magnética, em que circula uma corrente mental, sempre que se mantém a sintonia psíquica entre os seus extremos, ou, mais propriamente, o emissor e o receptor. Tem uma coisa que, logo que eu entrei no Espiritismo, começaram assim, vamos dar as mãos todo mundo aí, eu entrei uma vez no centro, vamos dar a mão, vamos fazer corrente. Eu falei, bom, não conhecia nessa questão, né? Talvez tinha um detalhe que eu desconhecia. Fui lá e dei a mão, fazer o quê? Está ali, dei a mão e tal. Bom, aí eu fui estudando. Olha, mesmo as leituras que eu já tinha, ainda não tinha uma certeza do que era.
Mas fui me inteirando, porque aquela pessoa que falou para dar as mãos já era mais velha há muito tempo, mais que eu, né? Tinha muito, aspas, muito mais conhecimento. Aí eu vou perguntar, pesquisar ali, ler as obras da codificação todinha, da frente para trás, de trás para frente, com o uso ditado. Nunca achei essa corrente. Não tem corrente. Não existe corrente. Para com isso. Então, olha aqui, ó. É que nem nós estamos falando aí de abstração. Então, esse circuito mediúnico aplica-se o conceito de circuito mediúnico. É abstrato isso aí, hein? A extensão do campo de integração magnética em que circula uma corrente mental. Essa faz. Corrente mental, mas eu não preciso dar a mão, a não ser que a gente encosta a cabeça com cabeça. Até eu dou risada. Ah, meu Deus do céu. Ó, corrente mental, você encosta, pega todo mundo aqui assim, reúne e encosta todo mundo a testa num pouquinho de cara. Estão destruindo o espiritismo, mas vamos lá. Sempre tem um detalhe ainda, né? Sempre que se mantenha a sintonia psíquica entre os seus extremos, ou, mais propriamente, o emissor e o receptor. O circuito mediúnico, dessa maneira, expressa uma vontade de apelo. E aí vai ter o quê? E, dessa maneira, vai ter o que é o contrário? Uma vontade de resposta. Olha aí aqui, ó, aqui que está aqui, ó, entre os seus extremos, o emissor. Então, o emissor vai fazer o quê? Vontade de apelo. O receptor, vontade de resposta, respectivamente, no trajeto ida e de volta, definindo o comando da identidade comunicante e a concordância do médium. Então, quando o espírito aqui, nessa ala aqui, aquele espírito vai dar a resposta, o médium vai entrar se a concordância no que ele estiver falando recebe, né, alguma coisa. Está aqui, ó. Vamos aqui para frente. Hoje eu estou um pouquinho, preciso beber uma água aí, mas vamos aguentar um pouquinho mais. Olha aqui. Interação, agora vamos lá, agora vai fazer os dois juntos. A interação entre os fluidos, o perispírito e a mente durante a comunicação mediúnica. Agora, aqui nós estamos falando de que a questão o que acontece numa sessão mediúnica, que, embora o espírita se diz que não deva saber, que isso eu não vou praticar, e essas aulas também, a boa parte dessas aulas nós fizemos no ESD, com outro foco, mas fizemos no ESD. Parece coisa nova, mas não é. Então, está ali, ó, fluidos. Os fluidos, substâncias que possuem a capacidade de expandir. Olha quando a gente vai vendo a questão do perispírito, aquelas questões todas. São construídos a partir da matéria cósmica primitiva, ou outros nomes que foram dados ali atrás. Que às vezes troca a palavra aqui, matéria cósmica primitiva, fala aquelas outras pessoas, não, isso não existe. O FCU, fluido cósmico universal, é o FCU, é a mesma coisa. Os fluidos são encontrados em ambos planos de vida, que o André Luiz esclarece a respeito. Olha que interessante. Tanto no lado dos encarnados como dos aqui encarnados. Aqui vocês entenderam aqui certinho, aqui eu estou passando para frente, mas está dando para acompanhar, para fixar alguma coisa, está difícil. É que eu falo, nós estamos falando de coisa abstrata, aí vocês têm que criar uma tela mental daquilo que eu estou falando, e por mais erros que às vezes a gente pode colocar, essa é a maneira que eu sempre aprendi, foi colocando uma tela mental e fazendo como se eu estivesse vendo um filme. Eu crio uma obra dentro daquilo que está sendo falado. Por exemplo, quando a gente lê um livro do Sherlock Holmes, por exemplo, você tem que criar o trem, você tem que criar o cobrador, você tem que imaginar o cobrador, você tem que imaginar os bancos. Ele vai te dando descrições, você vai formando a ideia do acontecimento.
Né? Então, é assim aqui também, olha. Então, não vamos esquecer, guardem aqui essa questão que está aqui, que é o fluidos no geral, tá? Só aqui está no plural, quer dizer, é mais de um. Substâncias que possuem a capacidade de expandir. Né? Então, essa é uma coisa importante. Então, o André Luiz vai esclarecer aqui a respeito. Olha, aí agora presta atenção, né, naquela coisa assim, na mente, aí é o exercício da mente. Né? É criar isso. Olha aqui. Definimos o fluido dessa ou daquela procedência. Ele já está mais generalizando. Olha, como um corpo cujas moléculas cedem invariavelmente à mínima pressão. Então, imagine uma molécula que elas vão se expandir entre a mínima pressão, movendo-se entre si. Então, você já faz ali aquela embaralhada. Quando retidas por um agente de contenção. Você põe lá aquelas moléculas num corpo físico, vamos falar assim. Ou separando-se, quando entregues a si mesmas. Temos, assim, os fluidos líquidos, elásticos ou aerofórmios. E os outrora chamados fluidos imponderáveis. Olha, isso a gente aprende na ciência aí. E aí agora o que o André Luiz está fazendo é está passando a ciência para nós. Cientistas aqui entendem melhor. Né? Então está aqui, olha. Olha, temos assim os fluidos líquidos. Esse a gente já. Opa, vai sair líquido. Elásticos, eles aumentam de tamanho. Ou arioformes, que voam. E os outrora chamados fluidos imponderáveis, tido como agente dos fenômenos luminosos, caloríficos ou outros mais. Então, está ali, ó, que isso aqui é Evolução em Dois Mundos, está vendo? Parte 1, item 13. Evolução em Dois Mundos. Primeira fase do envolvimento fluídico. Na fase inicial, agora vamos começar a sessão mediúnica. Na primeira fase, que é constituída, lógico, na fase inicial da manifestação mediúnica, o espírito comunal. Olha, vou puxar aqui um pouquinho para não atrapalhar. Então, está aqui. O espírito comunicante envolve o médium nos próprios fluidos, a fim de que a sua presença seja percebida por meio das sensações que repercutem no corpo físico do medianeiro. Parou aqui. Não há palavra, não há incorporação. Ok? Vamos deixar a palavra aí de incorporação, mas ela está tão bitolada nos meios espíritos que vira a palavra, a pessoa está incorporada. O Divaldo incorporou o Bezerra de Menezes. Preste atenção nesse parágrafo. O espírito comunicante, Bezerra de Menezes, envolve o médium nos próprios fluidos. Ele vai envolver o que está atrás de mim aqui, ó, vai envolver o Divaldo, o Bezerra. Envolve o médium nos próprios fluidos do espírito, a fim de que a sua presença seja percebida. Então, quando você está ali na mesa e você vai começar, você já sentindo essa passagem aí, você sente se é um espírito tranquilo ou se é um espírito agitado. Eu vou dar dessa maneira de descrição. Se você sentir uma carga pesada, não é a série que tinha lá antigamente, não, com Antônio Fagundes. Aí você vai falar, esse aí já vai ser complicado. Então, eu já vou agarrar direito na mesa aqui, porque a coisa eu vou ter neutralizado. Você já sabe antes. Então, olha que beleza. Então, está ali, ó, o espírito comunicante envolve o médium nos próprios fluidos a fim de que a sua presença seja percebida por meio das sensações que repercutem no corpo físico do médium. O envolvimento fluídico permanecerá todo o processo da comunicação mediúnica.
Mas é nessa primeira fase que o médium, olha aí, capta as necessidades básicas do comunicante. Por exemplo, os sofrimentos da fome, do frio, porque às vezes você vai incorporar dentro do que está falando aqui exatamente, quando você estuda, exatamente daqui a momentos antes, você vai começar, você está ali se preparando, você começa a sentir fome, você fala, bom, esse espírito está se aproximando, o espírito está com fome. Eu não vou na pizzaria chamar uma pizza aqui para ele, afinal de contas é uma sessão mediúnica, né? Se eu falo isso para o dirigente, ele manda embora. Então, mas eu estou falando dessas coisas, vocês lembrar da pizza minha, você não vai esquecer mais isso aqui. Né? Você sente, se você já começar a estar ali sentado e começar a sentir frio, é porque ele está te transmitindo frio. As energias dele que estão ali atrás de mim, aí ó, é frio, e etc. Sofrimentos que os espíritos superiores não podem experimentar. Aí é que entra nós. Nós somos uma máquina mortífera. Né? Esse rabo aí, essa bucha de canhão é que vem para nós, não é isso? Vai lá. Vai na bucha de canhão que vai falar com eles. Está ali, ó, Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 4, página 51. Está ali. Ó. Depois, quando vocês assistirem de novo, que dá para dar pausa lá no YouTube, vocês podem verificar e anotar isso aí tudo. Vamos para frente, daqui a pouco não dá tempo. Aí nós vamos entrar na fase 2, é que nem lançamento de foguete. Vamos à fase 2. Conexão perispiritual. Olha, após o envolvimento, já envolveu fluidicamente, inicia-se a segunda etapa da comunicação mediúnica, caracterizada, olha aí que é o detalhe aí, caracterizada pela conexão perispiritual, a qual permite maior aproximação entre o espírito comunicante e o médium. Olha essa imagem atrás de mim, tá, essa médium ali que está ali, está bem claro a imagem. Se você está sentindo aí, é essa conexão espiritual que está chegando. Então, caracterizada pela conexão espiritual, a qual permite maior aproximação entre o espírito comunicante e o médium. Condição que dá ao primeiro, né? Quem é o primeiro aí? É o comunicante. A oportunidade de expor com mais clareza os seus sentimentos, emoções e intenções. Portanto, se lá no início você sente que esse espírito não está com vibrações pesadas e tudo mais, você já fica à vontade para recebê-lo. Você não vai ficar ali, você vai ficar tranquilo. Um detalhe que às vezes a gente fala é o seguinte, ninguém aqui a gente fala, olha, a maioria às vezes está falando, o curso não é médico. Mas lembremos que, a partir de qualquer momento, lá na nossa programação, se nós marcamos lá com uns 50 anos, por exemplo, passar a ter mediunidade aí, ou ser médium, é aquele que sente a presença do espírito, é bom estar sabendo disso, porque senão a coisa pega. Porque a pessoa não conhece, atrava, fica com medo e vai para o médico e toma aquela injeção lá que a pessoa diz remédio, depois vai tomar aqueles remedinhos aí que deixa a pessoa zen, né? Porque, dependendo do médico, não conhece o que é, ele vai dar um calmante bravo, daquele de faixa preta ali, que a pessoa fica desligada. Aí não trabalha também, né? Olha aí, agora vem a terceira fase, que é o circuito mediúnico. Né? Você lembra? Está aí. Neste momento, caso o médium se sinta inseguro, agora essa é a parte importante, pode romper a ligação com o espírito, evitando a etapa final, a de união mental, não tem nada de incorporar, que caracteriza o circuito mediúnico propriamente dito. Então, se eu escutar vocês falando de incorporação, eu vou falar, meu Deus do céu, não tem. Então, vocês, por favor, sejam meus repetidores, faz que nem Jesus, olha, façam igual os 70 da Galileia, vão lá e falem meu nome. Nós estamos falando aqui em nome de Kardec, em nome de Leon Denis, em nome de Emílio Corrêa de Miranda e tantos outros. Então, olha o circuito mediúnico. Nesse momento, caso o médium se sinta inseguro. Por quê? Se o médium estiver tendo uma vibração muito desconfortável, ele interrompe a ligação com o espírito. Como assim? Ele põe o telefone no gancho. Pá!
Alô? Não, você não vai... Não, 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 eu não quero você, não. Tchau. Só que não é assim, tá? Aí vocês vão aprender junto com outras pessoas para aprender direitinho, né? Então, tá ali. Aí, por isso que depois caracteriza a prática, né? Então, tá aí. Caracteriza o circuito mediúnico. Então, vamos aqui agora. Interação entre os fluidos, o perispírito e a mente durante a comunicação mediúnica. Perispírito. O perispírito definido como corpo fluídico dos espíritos. Olha a imagem aí do lado. É um dos produtos mais importantes do fluido cósmico, é lógico. É uma é uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência. Ou a inteligência é a alma completa. Tá aí, ó, Gênesis, olha ali, Gênesis capítulo 14, item 7. É constituído de substâncias materiais. Eu falei para vocês que o espírito é constituído de materiais, porém mais etéreas, certo? Bem mais etéreas, chamadas semimateriais. São bem mais etéreas o perispírito. De novo, pega aqui, releia, passa de novo, dá uma repassada aí, tenta ir montando uma figura de imagem, né? Olha, Jesus fez muito isso durante os 3 anos dele de ministério, né? Ele usou de tudo que ele podia de imagem. Ele chega para criar uma imagem, ele falou assim, ó, eis que uma pessoa, né, que ia de Jerusalém a Jericó, né, foi. A parábola vocês já sabem qual que é, do bom samaritano. Olha, só nessa passagem, Jesus está falando sobre figura, ele arranjou essa figura porque todo judeu sabia que de Jerusalém até Jericó era 700 metros abaixo do nível do mar. Então, Jesus vem falar, a toda pessoa que desce, ele criou essa tela mental. Como? Olha, toda pessoa que, o homem que pegou, que estava em Jerusalém, foi ter Jericó. Ele está falando, a pessoa desceu. Então, lá os judeus sabiam. Você vai falar para as pessoas aqui, a Jericó, a pessoa fala, quem? Jerico, não. Eu não. Eu não nasci nessa cidade, mas nem matando. Né? Então, precisa aprender os detalhezinhos da coisa. Né? Então, tá aí. Ó, o perispírito é mais ou menos etéreo. Olha o cuidado, é mais ou menos. Se o espírito quiser, como Jesus fez, Jesus não se incorporou a segunda vez. O que ele fez? Ele fez uma materialização do seu perispírito. Ele condensou todo o seu perispírito. Então, está aqui, o perispírito é mais ou menos. Mas Jesus ali, né, junto com os apóstolos, até Tomé vem e fala, cadê eu? Me mostra que você é Jesus. Ele mostra as mãos. Você achou? Tá os cravos aí. Ó. Tá vendo aí? Então, é mais ou menos etéreo conforme os mundos e o grau de depuração do espírito. Jesus, a gente não precisa nem falar. Nos mundos e nos espíritos inferiores, porque vocês veem que ele está falando que tem vários tipos de mundo que tem espíritos inferiores. Está escrito. Não precisa falar, então, você está inventando. Ó. Nos mundos, tem vários. E nos espíritos inferiores, ele é de natureza mais grosseira. Olha nós aí na parada. E aproxima-se muito da matéria bruta. Obras póstumas, capítulo 1, item 1, primeiro item, item 9, né? Item 9. Tá? Então, olha aí a conclusão que a gente vai aprendendo com essa aula de mediunidade, né? Então, tá aí, olha, a matéria é grossa. Se a gente, quem for ler essa questão aqui da obras póstumas, agora quer aprender sobre fluidos, peguem a Gênesis capítulo 13 e leiam o capítulo sobre fluidos. Lá ele vai falar da mente, da fotografia, do pensamento. Lá ele vai ensinar tudo que nós precisamos para a nossa vida. Gênesis, capítulo 13. Olha, durante a encarnação, o espírito conserva o seu perispírito.
não passando o corpo para ele, senão de um segundo envoltório mais grosseiro, viu? Mais resistente, apropriado às funções que deve executar e do qual o espírito se despoja, o corpo lá, por ocasião da morte. Então, vocês não vão achar ninguém vivo, né? Nenhum corpo, a não ser que vai fazer embalsamado e no caixão. Então, é o órgão de transmissão de todas as sensações. Quem que é mesmo? O perispírito. Então, quando a gente dá uma pancada no dedo, quem que tomou a primeira pancada? O perispírito. Não foi meu dedo de carne. Meu dedo de carne é um amontoado de carne ali que está amontoada só de moléculas. Então, quando eu dou aquela pancada no dedo, o meu perispírito fala, ai! Né? Ele fala assim, ai! E joga a corrente para o nosso cérebro. Corrente elétrica, né? Lógico. Então, olha aqui, o perispírito serve de intermediário entre o corpo, entre o espírito e o corpo. É o órgão, já dá um nome de órgão, de transmissão de todas as sensações, todas, em relação às que vêm do exterior. Olha aí. Pode-se dizer que o corpo recebe a impressão. Olha, o corpo recebeu a impressão da martelada lá. O perispírito é que vai transmitir, mas a pancada foi. Tá? Então, quem transmite a batida da porrada é o perispírito. E o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode-se dizer que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Também está lá na Obras Póstumas. Olha que interessante. Olha, quando o ato é de iniciativa do espírito, pode-se dizer que o espírito quer. Então, às vezes a gente não quer, mas o espírito quer. Aí, se o espírito quer, o perispírito vai transmitir e o corpo executa. Quer ver? Eu vou dar um exemplo legal. Está aqui. Então, na iniciativa, pode dizer que o espírito quer dormir, ele é um dormião. Por isso que já fica lá dormindo acordado. Mas o espírito é dormião. Esse é um espírito atrasado, então está dormindo. É espírito, ele quer dormir. O perispírito transmite. Ligou. E o corpo que executa. Vocês entenderam? A preguiça nossa não está no nosso corpo, está no espírito. Não é que a pessoa fala, ai, mas eu estou com uma vontade de dormir, eu só estou pensando em dormir ultimamente. É bom você ir no centro, tomar lá uma vitamina C, fazer quase qualquer coisa lá no centro, hein, minha filha? Você está com algum germe aí que o teu espírito é que está com sono. É bom que nós aprendemos isso. Tudo é o quê? É o nosso espírito. Ó, o espírito quer. O teu espírito transmite, o corpo executa. Tá? Ó, a ação do perispírito nas comunicações mediúnicas. Nas comunicações mediúnicas. Ora, o espírito laminar esclarece a ação do perispírito nas comunicações mediúnicas. O perispírito, para nós outros espíritos errantes, puxa, ele é um negócio de errante aí, né, Bel? Ora, então aqui é o seguinte, olha, o perispírito, para nós outros espíritos errantes, ele está desencarnado, esse espírito aqui, né? Ó, o espírito é para nós outros espíritos errantes, que ele está desencarnado, é o agente por meio do qual nós comunicamos convosco. Está vendo? Olha o termo aqui, não é conosco, é convosco. Quer indiretamente pelo vosso corpo, olha aí, ou pelo vosso perispírito, quer diretamente pela vossa alma. Não, quer diretamente pela vossa alma. Daí a infinita variedade de médios e de comunicações. Livro dos médios, ali está lá já, né, parte 1 e etc, etc. A interação perispírito em perispírito estabelece entre o comunicante espiritual e o médium, favorece a multiplicidade de manifestações mediúnicas definidas pela ligação mental dos dois.
Tá ok? Então, não vamos mais querer falar incorporado. É mais ou menos assim, vocês criam uma imagem. Daqui eu estou sentado aqui agora. Aí é um espírito que pode estar atrás, embaixo, em cima, pode estar lá aqui no shopping, aqui, lá de lá, pode estar na China. Através de uma ligação mente a mente, ele vai sintonizar o meu pensamento e vai fazer com que eu faça qualquer coisa. Principalmente se eu deixar, se eu for ainda mais fraco ainda, mais perceptível a essa questão, aí eu vou começar a gritar, esses transtornos aí, que no manicômio muita gente está lá, tem um problema com isso aí, de chamados obsessores, né? Está com uma obsessão e comete isso. Tá? Então, olha aí como definidas pela ligação mental. É isso que liga, não tem nada de incorporação. Os espíritos podem manifestar-se de muitas maneiras diferentes, por efeitos físicos, tais como os ruídos e a movimentação de objetos. Se alguém hoje à noite vê uma xícara voando aí, não fui eu que joguei, não, hein? Não fui eu que fui atrás da xícara de vocês, não. Então, tá aí, pode ser por efeitos físicos, tais como os ruídos e a movimentação de objetos, pela transmissão do pensamento. Então, o espírito não vai lá e não agarra a xícara, não, e fica passeando com a xícara. Ele dá, nas questões moleculares, ele cria, vamos se for assim, em volta do objeto, em volta de uma cadeira, tá certo? Ele cria ali uma espécie de corrente e com o seu pensamento ele levanta a cadeira. Ele não vai lá, pega a cadeira pelos dois pezinhos e fica levantando lá. 1, 2, 1, 2. Acabou, né? Não tem. Porque se ele for pegar a cadeira, o espírito, ele cata a cadeira assim, aí a cadeira passa pela mão dele. Tá certo? Então está bem claro aqui, ó. Vamos lá. Pela transmissão do pensamento, pela visão, pela audição, pela palavra, pelo tato, pela escrita, pelo desenho, pela música e etc. Olha quantas as maneiras que tem, muitas maneiras diferentes, por efeitos físicos, isso ele pode estar se manifestando. Então, a cada uma dessas, ele está dando uma coordenada. Então, as pessoas pegam aqueles médios que faz desenhos, pensam que o médio ali está lá, segurando a mão, fazendo. Não, é cabeça a cabeça, mente a mente. E aí ele vai dando coordenadas, vai dominando a mente do pintor, e o pintor praticamente relaxa e deixa ele fazer os traços. Deixa ele comandar os braços. Então, o espírito vai comandar o braço através dessa questão que nós estamos falando. E tem ainda, olha, pela transmissão do pensamento, pela visão, pela audição. É a mesma coisa, pela visão, ele fala, você começa a ver uma coisa que não tem. Daqui a pouco nós estamos vendo determinadas coisas, quer dizer, é uma questão da mediunidade que o espírito está falando para nós. Olha, embute na nossa cabeça que nós estamos vendo uma cadeira voando. E não tem cadeira voando nada. Bom, então está aí, ó, pelo desempenho, pela música, etc. Uma palavra, por todos os meios que sirvam a pô-los em comunicação com os homens. Também está ali obras postas. Interação ainda, de novo, né, dos fluidos, o perispírito e a mente durante a comunicação. Agora é a mente. Mente é palavra que abrange o conjunto de processos mentais. Olha aí agora para a gente falar aí, a mente. Vamos ver o que é a mente aí. Eu falei várias vezes, mente a mente. Mente é a palavra que abrange, né? Ela abrange, no contexto geral, abrange o conjunto de processos mentais ou atividades psíquicas do indivíduo. Você vê que está entre aspas aqui, né? Olha, é um processo mental ou uma atividade psíquica do indivíduo. Emmanuel afirma que somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo da nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que
O conhecimento adquirido nos permite operar. Acabou, fechou tudo aqui, né? O Emmanuel foi fatal aqui, como ele diz, né? Ora, Emmanuel afirma que somos impelidos a interpretá-la, como tudo lá. Estou recebendo lá, como eu falei, para fazer uma pintura. Então, aqui, afirma que somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa. Interpreta que é minha consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Pensamento e vida. Este mesmo orientador espiritual utiliza a metáfora, agora aí, organizacional para dizer. Eu vou só antes aqui fazer uma paradinha. Alguém já deve ter lido o livro do André Luiz Ruiz, quando ele esteve aqui na Federação. Eu fiquei de cicerone dele, então criamos ali, pelo menos durante uma semana, foi eu que fiquei ali assessorando ele, a mulher dele também faz pictografia, né? E conversando com a mulher dele, vocês vão assistir aí o Canal Espírita, se vocês colocarem no YouTube Canal Espírita, vocês vão encontrar lá meu querido irmão aí, André Luiz Ruiz, e a mulher dele falou que ela gostava daquelas pinturas clássicas e tudo, e gostaria de fazer. Então, já tem aquele desejo e vontade, né? Que nós falamos lá atrás. Então, desejo e vontade. Então, o que ela fez? Ela teve que se preparar. Ela já sabia fazer uns traços, um equilíbrio de tintas, isso e aquilo. Mas, para ela, vamos falar assim, pintar um artista renomado, ela tinha que fazer o quê? Ela fez cursos, se aperfeiçoou na mistura de tintas, isso e aquilo, para dar tom, isso. Ela foi estudar. Né? Senão, não aprende. Então, veja que está ali, o espírito, como está aqui embaixo, ele vai te utilizar, né? Vai utilizar o conhecimento adquirido, que vai permitir nós operar. Se não sabemos nada, não vai fazer nada. Né? Olha aí, agora, comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório. Façam agora, ele está fazendo outra metáfora aí. Ó. Então, comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida. Nós estamos lúcidos, estamos que nem agora aqui. A um grande escritório. Imagina um grande escritório, mesa, cadeira e vários funcionários. Subdividido em sessões, em diversas sessões de serviço. Tem o faturista, tem não sei o quê, tem lá. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura, o departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade, o departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência. Quem não leu, lê. Esse livro é pequeno, está aqui o livro Pensamento e Vida. Tem muita gente que lê esse livro e fala, mas ele é difícil, não consigo entender. É um livro que você vai entender depois de 3 vezes de leitura. Mas esse livro, aliás, todos os livros do Emmanuel são requisitos aí realmente de estudar a doutrina. Então, as ondas mentais. Cada mente é uma fonte de emissão e recepção de ondas mentais. Olha aí agora o problema. Que se combinam por meio dos mecanismos da associação que... Olha, há uma associação. Tem sócios aí que vão montar uma firma. Por sua vez, depende da afinidade e da sintonia, a fim de formar correntes mentais, não tem nada de corrente dando braço, que permeiam a atmosfera psíquica na qual estamos mergulhados. A foto está aí atrás aí. Por toda aquela nebulosa de correntes que está ali, é esse exemplo, são as correntes mentais, as ondas mentais, né?
que está bem declarado aí, bem fácil. Achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam os característicos em que se expressam. Opa! Depois da edição eu corto. Brincadeira. Então, está aqui. Quaisquer que sejam os característicos em que se expressem. É imprescindível enriquecer o pensamento, incorporando-lhe o tesouro, os tesouros morais e culturais. Essa parte aqui, eu não preciso... Vou até voltar aqui. Nessa parte aqui, eu não preciso nem dizer por que eu comecei a mudar. Esse livro aqui, olha, Nos Domínios da Mediunidade. Quando eu comecei a estudar isso, eu falei, olha, eu estou sendo um atravenqueiro se eu não fizer isso aí, então eu vou parar de assistir televisão, vou parar de assistir noticiário, né? Se a cada dia nós pegarmos 3, 4 pessoas, já que a gente for fazer, vem assistir a novela naqueles 40 minutos, parece que é isso, por aí, se reúnem essas pessoas para debater domínios da mediunidade. Ler, entender. É assim que se faz, porque olha aqui, ó, achando-se a mente na base de todas as manifestações mediúnicas, quer que sejam os característicos em que se expressam, aí já deu para entender, é imprescindível enriquecer o pensamento. Como é que se enriquece o pensamento? Incorporando-lhe os tesouros morais e culturais. Cultura é a leitura. Tá? Vamos aqui. Ó. União mental. A união mental resulta daí a união mental entre o comunicante espiritual, né, e o médium, que estabelece a formação de um circuito no qual o espírito manifestante define. Olha aí, o espírito vem e vai fazer o quê? A vontade apela, né? E o medianeiro, uma vontade de resposta. Aqui, nessa vontade de resposta, que o médium pode fazer ou não fazer. Né? Esse MM aí, 6, que eu acho que na outra lá eu não falei, é no mundo maior. Tá? Parágrafo 6. Então, está aí todo detalhe da união mental. Por isso que o que nós pensamos, antes de executar qualquer coisa, nós estamos fazendo, antes de vestirmos uma roupa, se nós quisermos ficar elegante, com uma coisa bem bonita, tal. Agora, quando nós colocamos na mente de ficar com uma roupa sensual, isso e aquilo, seja homem, seja mulher, seja criança, e eu fico chateado de ver hoje na televisão, porque eu também não estou vendo, mas as pessoas comentam. Mães que pegam as menininhas e põem a menininha, veste a menininha e põe aquela música, rebola para lá, rebola para cá, e a menininha gosta e vai fazendo. O que está ensinando para essa pessoa? Deveria fazer que nem aquele que eu falei do André Riel. Dá um violino na mão dela e ela leva para a escola de qualquer coisa. Né? Mas vamos lá. A comunicação, agora a união mental ainda, a comunicação mediúnica está diretamente subordinada ao conhecimento que o médium possui e a sua conduta moral, sobretudo quando se refere a mensagens instrutivas, que eu já falei o exemplo antes. Né? Se vê um espírito superior, tem que ter esse conjunto aí, que eu dei o exemplo do Bezerra de Menezes com o Divaldo, proveniente de espíritos superiores. A afinidade com as ideias do espírito comunicante é, pois, fundamental no momento da comunicação. 2 pontos. Se não houver afinidade entre eles, o espírito do médium pode alterar as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e inclinações. Aí se pergunta assim, mas por que aí o espírito deixa? Olha, o espírito está ali. O espírito está falando, ele está escrevendo errado, mas vai fazer o quê? Cada um segundo a sua obra, né? Então, aí, porém, olha aí, não exerce influência sobre o espírito comunicante.
autores autores das respostas. Olha aí, de novo, aí o livro dos médios é apenas um mau intérprete. Não soube interagir bem com as respostas. Aí se pergunta assim, olha, e por que acontece? Olha, acontece que a espiritualidade hoje está difícil de arranjar um médium, está difícil, posso falar para vocês, pessoas que estão tentando se modificar. Como eu falei, onde encarnam, inclusive isso está nos livros, aí acho que no Mundo Maior, não, no próprio livro do Chico, nos Mensageiros, está lá escrito que se encarnam mil espíritos e vão ser médiuns na Terra. Desses 1000, somente 10 vão usar aquela expressão assim, vão vingar. Os outros 990 não vão. Se comprometeram a fazer a coisa, mas a esquece, por causa da lei de esquecimento, mas ele já é atraído por forças que ele deveria não cometer e acaba cometendo. Né? Então, vamos lá. Para terminar aqui, as afinidades. As afinidades fluídicas, perispirituais e mentais precisam ser bem compreendidas pelo médium. Caso contrário, a comunicação mediúnica pode ser inviabilizada ou apresentar má qualidade na recepção do pensamento, na incorporação do espírito comunicante. Em O Livro dos Médiuns, capítulo 19, os espíritos Erasto e Timóteo apresentam esclarecedora dissertação mediúnica que merece ser lida com atenção. Destacamos o seguinte, eu vou ler bem rápido, nós estamos já bem em cima do horário. Olha aí, o título aí, ó, Pensamentos. Os nossos pensamentos não precisam da vestimenta da palavra para serem compreendidos. Acabou, pensou, já foi. Quer dizer que tal pensamento pode ser compreendido por tais ou quais espíritos, conforme o adiantamento deles. 2. Conhecimento. Assim, quando encontramos em um médium o cérebro repleto de conhecimentos adquiridos na vida atual e o seu espírito rico de conhecimentos latentes, preferimos nos servir dele, porque com ele o fenômeno de comunicação se torna muito mais fácil para nós. Pela aparência, nós vamos ver em passagens aí, que até o Chico ficou suspeito aí, no Augusto dos Anjos, o Emmanuel traz ele, que ele falou que ele ia escrever através do Chico, e aí já seria aquele livro Parnaso Além Túmulo. E nesse livro, então, olha que o Chico traz ele, tem no filme aí, vocês já devem ter visto, o Augusto dos Anjos olha lá e fala, mas eu vou me comunicar com esse burrico que está aí, ó, porque o Chico estava no jardim lá, com a mão suja, semeando lá, fazendo plantação lá. Né? Vocês conhecem melhor, aí está um filme sobre isso. Olha, inteligência atual ou anterior, que aí é aquela coisa do passado. Né? Com um médium cuja inteligência atual ou anterior se ache desenvolvida, o nosso pensamento se comunica instantaneamente de espírito a espírito, graças a uma faculdade peculiar, a essência mesma do espírito. É quase que um animismo. É quase assim, o médium se desprende, aí é o espírito do médium que vai falar com o espírito pelo outro lado. Nesse caso, encontramos no cérebro do médium os elementos apropriados a dar ao nosso pensamento a vestimenta da palavra que lhe corresponda. E isso, quer o médium seja intuitivo, semimecânico ou inteiramente mecânico. Não importa qual dessas três que tem na questão do médium. Tá? Continuando, então. Inteligência atual anterior é por isso que, seja qual for a diversidade dos espíritos que se comunicam em um médium, os ditados que este obtém, ainda que procedente de espíritos diferentes, é um monte de espírito, né? Dali e tal, trazem, quanto à forma e ao colorido, o cunho
que lhe é pessoal. Então, ele está recebendo uma mensagem de um espírito que não sabe escrever. E a maioria, às vezes, das transmissões que a gente vai fazer, quando a gente vai fazer aquelas questões da psicografia para entregar para as pessoas no auditório e tudo mais, que tem aí aquela casa que eu falei para vocês, aí em Trindade, do Centro Espírita Paulo de Tarso. Então, aos sábados, lá por volta das 15 horas, né, tem essas sessões de quem quiser procurar mensagens e tudo mais. Bom, então, às vezes, a gente vai lá, tudo mais, está lá para escrever, e acontece essa questão. Coitado, é um espírito que morreu, que não tem um grande conhecimento. É isso que, às vezes, as pessoas brigaram com o Chico, que o Chico já chegava e falava, mãezinha, tarará. O Chico dava uma ilustrada, né? Coitado, a mãe está sofrendo tudo, vai chegar o espírito e falar, oh, sua porcaria. Não vai, vai chamar de mãezinha, tarará. Vai dar um colorido, aí está aqui, um colorido, o cunho que lhe é pessoal. Seria um espírito aí modelado, educado, ele vai receber um espírito aí de baixas vibrações e ele vai saber se comportar. Bom, então está aí, passamos um pouquinho aí, passamos 7 minutos, hein? 7 minutos, mas acho que foram compensadores, como eu mesmo falo, porque eu acho que quando eu começo a reestudar, e cada vez que eu vou estudando, parece que eu vou vendo mais longe, o que é interessante, que aí vai abrindo todos os poros do nosso cérebro. Isso é bonito, hein? Vou fazer um livro, colocar essa frase aí e vou ganhar um Nobel. Vamos lá, então, a todos vocês que estiveram aqui conosco. Vamos, então, fechar o estudo de hoje e marcando a nossa volta para o dia, acho que foi 4 de agosto, se eu não estiver enganado. Se eu estiver enganado, vocês corrijam por gentileza. Mas vai ser a primeira quarta-feira de agosto. E segunda começa com o dia 1. 1, 2, 3, 4. É 4 mesmo, quinta-feira. Tá? Então, vamos novamente se posicionarmos numa posição tranquila para fazermos o agradecimento à espiritualidade que, durante todo esse período, desse primeiro semestre, esteve conosco, nos auxiliando nos estudos, trazendo deles aquilo que nos favorece, a intuição para que nós procuremos estudar realmente, seja qual for a matéria, estudarmos sobre o corpo humano. Olha, tem tantas coisas que nós podemos fazer ainda nessa encarnação. Galgar todos os degraus que possam ser de utilidade para o nosso espírito. E a isso, então, é que nós agradecemos, marcamos o compromisso de retornarmos em agosto, fortalecendo os nossos conhecimentos. E a isso damos graças pelos espíritos que nos assessoram e que a vontade deles nós agradecemos com os nossos corações abertos. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite a vocês. Até Boa noite, pessoal. Né? Agosto vai estar aí ao vivo, vai ficar melhor. Melhor não que aquilo seja bom, mas vai ficar mais tranquilo também, acredito eu, fazer uns testes colocando no ar. Vamos ver como é que está bom. Milhares de pessoas vendo a sua loja. Vocês, boa noite. E até boa noite. Seu site que pinou.